pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Barra Life Talks, um podcast que vai trazer para você muitas inovações em saúde e bem-estar. Eu sou a doutora Márcia Tavares e eu vou receber hoje duas convidadas muito especiais que já vou apresentar para vocês. Mas segura um pouco, porque antes da nossa conversa com elas, eu quero falar para você um pouquinho sobre o que é essa iniciativa. O Barra Life Talks é uma iniciativa do Barra Life, que é um centro médico aqui do Rio de Janeiro, renomado e reconhecido pela sua excelência, pela sua inovação. Para você ter uma ideia, são mais de 100 especialidades médicas e a gente traz essa novidade, esse podcast, como mais um canal que reforça o comprometimento do Barra Life com a excelência na medicina, com a excelência, com a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Agora sim, vou trazer aqui as nossas convidadas e a gente vai falar hoje sobre um tema que dá bastante caldo, tem bastante perguntas para a gente fazer, tem muita polêmica envolvida, principalmente. A gente vai começar essa primeira temporada falando sobre a saúde e a longevidade da mulher. Eu quero receber hoje aqui, com muito prazer, as nossas duas convidadas, a doutora Daniele Beran, que é ginecologista, e a doutora Flávia Dantas, que é cirurgiã plástica. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês, sejam muito bem-vindas. E hoje eu vou começar com uma primeira pergunta, porque eu estou curiosa para conhecer a trajetória de vocês. Então, Dani, quer começar por você? Conta para mim como é que você começou, como é que você decidiu fazer medicina e como você chegou até aqui, a essa área de atuação. Conta tudo para a gente. Bom, a minha decisão em fazer medicina, eu acho que foi bem cedo, né? Mais ou menos assim, no 9º ano do ensino fundamental. Eu tenho pai e mãe médicos e eu assim decidi que eu ia fazer medicina e assim não me arrependo nem um pouco. Todo mundo hoje em dia às vezes fala, né? Nossa, médico está desvalorizado e se eu pudesse não faria, eu faria tudo de novo e gosto muito do que eu faço e amo o que eu faço. E a ginecologia foi na faculdade. Eu percebi que eu queria fazer alguma coisa que fosse na área cirúrgica e ao mesmo tempo eu não queria fazer cirurgia geral. Então a ginecologia veio para isso, né? Para eu conseguir fazer alguma coisa que não fugisse só do consultório. E a obstetrícia, porque na época foi uma paixão, hoje em dia eu não faço mais obstetrícia, apesar de gostar muito, não faço mais, mas me apaixonei assim no 3º ano de faculdade por essa especialidade, e é isso. Passei também alguns anos fazendo imagem, tá? Fiz bastante tempo ultrassom e fiz medicina fetal, quer dizer, eu dei uma volta assim na ginecologia para hoje estar na ginecologia regenerativa e nessa parte de hormônios, né? Nessa parte voltada para a endocrinologia ginecológica. Legal. Essa já comecei a ficar curiosa com essa parte. Depois a gente vai falar mais sobre ela. E você, Flávia, conta para a gente como é que foi a tua jornada até aqui. Então, eu falo que a medicina me escolheu, porque eu não sou aquela pessoa que sempre falou que ia ser médica, como a maioria dos meus colegas. Meu pai economista, minha mãe administradora, os dois trabalhavam na IBM, numa multinacional, então tinham carreira corporativa e eu achava que eu ia seguir essa mesma carreira. Mas eu sempre fui boa aluna, e aí, quando chegou no meu último ano de colégio, começou a ter aquela pressão, faz medicina, faz medicina, faz medicina. Eu falei, legal, gosto de biologia, vou fazer medicina. Eu consigo fazer uma prova de química, de física, que eram as especialidades que a gente tinha que fazer. Fui fazer a prova. Naquele ano, eu não passei para as universidades públicas, eu passei só para as universidades particulares. E lá em casa nós somos 3. Meu pai falou, não tem condições, não vou conseguir pagar a faculdade para você, que eu sou a mais velha, eu ainda tenho 2 filhos para formar. Então, eu prefiro que você estude mais um ano para você entrar para alguma faculdade pública. Então, eu fiz o cursinho, aí nesse período eu fiz um teste vocacional, e olha que incrível, deu que eu tinha muita aptidão para a área de biomédica e que eu tinha muita aptidão manual que eu não sabia também, porque eu não usava a mão, eu nunca fui uma criança de gostar de artesanato, de gostar de usar a mão para trabalhar. E hoje em dia é basicamente a mão que eu uso porque eu sou cirurgiã.
E então eu resolvi fazer medicina, foi assim. E aí nesse segundo ano passei para todas as universidades, passei para a UERJ, fiz medicina na UERJ. E aí, mais uma vez, eu fui escolhida pela cirurgia plástica, porque eu também não ia fazer cirurgia plástica. Eu ia fazer ou reumatologia ou endocrinologia. Rodei todas as especialidades. E no meu último rodízio na faculdade, no internato, eu fui por uma curiosidade própria para o ambulatório e para a especialidade de cirurgia plástica dentro da cirurgia, né, que a gente passa, a gente pode escolher algumas especialidades. Eu vou passar na plástica por interesse, porque eu queria fazer uma cirurgia plástica. E eu fiquei maravilhada. Eu vi alguma coisa ali que me encantou, que é essa coisa da autoestima, de você tratar a imagem e de transformar as pessoas que eu não tinha visto em especialidade nenhuma. E aí foi quando me tornei cirurgia plástica. E não me arrependo também em nada, sou completamente realizada, acho que as pessoas que me conhecem sabem disso. Vocês viram que elas fazem parecer fácil, né? Eu resolvi fazer assim, caiu no meu colo, eu fui lá, fiz. Hoje eu sou super renomada e tal, mas assim, né? Gente competente faz as coisas parecerem fáceis. Já começamos bem. E é muito interessante vocês falarem dessa jornada, que não foi uma jornada linear para nenhuma das duas, né? Comecei aqui, sempre soube e fui direto ao ponto. Vocês passaram por várias experiências diferentes até chegarem aqui onde vocês estão hoje. E, com certeza, talvez essa não seja ainda a última parada, né? Provavelmente vocês ainda vão se experimentar em algumas outras áreas, quem sabe. E é sobre isso, eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a coisa da mulher madura, né? De ter uma jornada de experiências, de vivências. A gente sabe que a gente envelhece hoje de um jeito diferente do que as nossas bisavós, as nossas avós e até mesmo as nossas mães envelheceram, né? Em 1950, a expectativa média de vida do brasileiro era de 48 anos. Eu teria só 3 anos de vida, né? Quando a gente pensa por esse lado, é uma coisa mais chocante. Hoje, ainda bem, tudo mudou, a expectativa média é 77 anos, e se a gente pensar, se a gente estiver falando só das mulheres especificamente, a média é de 79 anos. Então, e uma coisa curiosa é que a gente tem quase 38 mil pessoas, mais ou menos, com 100 anos ou mais, e a maior parte é formada por mulheres. Então, a gente vive mais, a gente vive melhor, mas não há almoço grátis. A gente sabe disso, né? Então, não quer dizer que a gente chegue até os 100 anos sem questões para cuidar. Algumas questões que vocês, melhor do que eu, sabem que podem ser prevenidas e outras que a gente consegue ir administrando ao longo da vida, né? E tratando. Então, são especialidades diferentes, mas eu acho que são pontos de vista que vocês vão poder trazer muito convergentes para a gente poder falar sobre a mulher madura. Então, primeiro, eu queria perguntar para vocês, das mulheres que chegam no consultório, qual é a percepção, assim, como vocês descreveriam? Quem é a mulher madura hoje? Bom, assim, a mulher madura hoje é aquela mulher que trabalha, né? Aquela mulher que faz tudo, né? Tem filhos, é aquela mulher que é casada ou não, mas assim como é que eu posso falar para você assim, bem diferente, né, da época da minha avó que tinha aquela coisa, né, a mulher ser dona de casa e mudou e agora, além de tudo, tem essa coisa realmente da mulher querer continuar, né? O que eu recebo muito no meu consultório é isso. As pacientes, elas, como eu trato muito menopausa, elas não querem, elas não chega na menopausa é como se elas não se reconhecessem, né? Tipo, o que está acontecendo aqui? Peraí, não está certo. Tem alguma coisa errada. Deixa eu voltar a ser o que eu era, né? E então, assim, além de tudo, tem essa vontade agora de continuar bem, né? E vai muito além assim de hábitos de vida saudável, porque isso é uma coisa que precisa ter, mas eu acho que vai além disso, né? A gente vai para toda a parte biológica que a mulher quer se sentir bem, quer estar sexualmente ativa até não tem idade, né? E bonita, né? Que aí já vem a parte da Flávia.
Então, assim, é isso. A mulher madura hoje em dia é isso, tá? E não tem classe social, não tem idade. Eu tenho paciente no meu consultório, eu tenho paciente de 82 anos, 95 anos, assim, que chega lá toda bonita, toda arrumada. Eu tenho uma senhora de 95 anos que Ó, vai fazer laser vaginal comigo. ó. Quem pensa que a mãe, que a avó morreu, ó, sexualidade em Viaja, todas as tá? idades. 90, eu não sei se ela tem 95 ou 92, mas ela tem mais de 90. E ela viaja, ela vai para o exterior e ela, claro que é acompanhada, né? Mas ela quer estar bem. Sensacional. E quando a gente pensa, né, antigamente, assim, hoje você viajar para o exterior, né, é uma coisa que as pessoas fazem, antigamente não faziam. Então você vê como mudou tudo, né? Como mudou tudo. Sim, sim. E para você, Flávia? Quando a gente vai falar de mulher madura, eu entendo assim, é uma mulher que, na verdade, ela já tem a sua parte emocional bem estabelecida, né? Então, ela sabe o que ela quer. E eu acho que a gente, hoje em dia, tem que evitar de correlacionar com a idade cronológica, né? Eu acho que a idade da mulher madura, antigamente, assim, não, a mulher é madura a partir dos 50, a partir dos 40. A gente fica... eu acho que isso aí a gente não pode classificar. Acho que é uma mulher que ela sabe muito bem o que ela quer, ela sabe como ela está nesse processo cronológico do envelhecimento e ela quer se manter com o cérebro, né, o pensamento condizente, o corpo condizente com o pensamento. Porque o que eu costumo falar para as minhas pacientes, né, que às vezes elas vêm buscar uma melhora da autoestima, uma melhora da autoimagem, a gente vê uma dissociação muito grande entre a cabeça e o corpo. Na maioria das vezes, o corpo ele envelhece muito mais rápido do que a cabeça. E aí a gente tem que realmente, como médico, cabe a gente tentar voltar a estabelecer aquele equilíbrio, né? Porque aquilo ali vai melhorar a autoestima da paciente, vai melhorar o convívio social, vai possibilitar ela ser mais ativa, às vezes, no mercado de trabalho, se é uma profissional ativa, se é uma mulher que trabalha. Então, eu falo que a gente costuma equilibrar isso, porque nem sempre, às vezes, a mulher está se sentindo com 30 anos, mas ela já está ali em torno dos 45, 50. Então, a gente tem que recuperar um pouco para ela se olhar no espelho e se reconhecer, né? Então, acho que assim, a cirurgia plástica ela vai muito mais além da estética. Eu sempre falei isso, é uma especialidade que eu me encantei, porque de fútil ela não tem nada. Ela realmente transforma pessoas, transforma a imagem e transforma o interior. Isso que eu acho é a coisa mais linda da cirurgia plástica e que eu vivencio diariamente no consultório, né? Aquela coisa bonita assim de você, às vezes você faz uma mudança tão pequena, mas é transformador. Pode ser numa criança, porque às vezes você opera uma orelha de abano. Aquela criança ali que ela era toda retraída, de repente ela vira outra criança. E pode ser numa pessoa mais velha, que está ali se achando já velha, querendo se entregar e que, de repente, resolve se cuidar e a vida dela muda. Ela volta a ser uma pessoa social, ela volta a ser uma pessoa fisicamente ativa. Então, assim, eu acho que a gente consegue mudar e não com aquela coisa muito estigmatizada da estética, sabe? Que a cirurgia plástica é muito associada a isso, a estigma, a estética, mas não é qualidade de vida também. Acho que imagem faz parte. Quando a pessoa está bem cuidada, né? Ela se aparenta ser bem cuidada para ela e para o mundo, ela tem as relações sociais dela, as relações profissionais são bem melhores. Eu acho que isso é maturidade. Você enxergar isso e querer cuidar disso, né? Entendi. E é importante você trazer esse ponto, porque a gente vive um paradoxo, né, entre o que Daniele trouxe, que é olhar para o lado biológico, o estilo de vida, a nutrição, né, de uma forma mais ampla, cuidar da mente e também a estética, né? E tem uma coisa que é a gente saber o que faz, o que a gente tem que fazer, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, na verdade. Nem sempre a gente faz, mas a gente sabe o que tem que fazer. E tem a outra coisa que é a pressão que exercem principalmente sobre a mulher madura, né? Então, a gente discute muito no contexto da longevidade que existem várias velhices, né? Nem todo mundo envelhece da mesma forma. Então, quando a gente fala da mulher madura, tem a mulher madura que chegou aos 40, aos 70 e está ativa, que está muito bem, que se acha linda, e tem a mulher que talvez não tenha tido
as mesmas oportunidades e chegou a essa mesma idade de uma forma diferente, né? E aí é importante a gente falar que, para a mulher, o cabelo branco tem um sentido diferente do homem. O homem normalmente é visto como charmoso, grisalho, né? A gente olha para os filmes de Hollywood e é assim. Para a mulher, já é diferente. A mulher é vista como a desleixada, a que não se cuida. E a pergunta para vocês agora, sim, é aquela pergunta polêmica, né? Até onde a gente, como mulher, tem que abraçar essa pressão, ir lá e pintar o cabelo, ou fazer a cirurgia estética, e até onde todos os recursos que a medicina traz para a gente, sejam da cirurgia plástica, sejam dos cuidados biológicos, né, eles realmente são o que importam. É assim, eu queria botar lenha na fogueira de vocês, não, mas a verdade é que todo mundo, sempre, a gente vive essa que não é nenhuma dúvida, né? É uma coisa que eu acho que a gente está vivendo uma fase de transição, então a gente nunca viveu tanto. Então a gente tem questões hoje que não existiam antigamente. São coisas novas que a gente está ainda buscando respostas, e as respostas podem ser muito individuais. Só que vocês atendem muitas mulheres, né? Então eu queria ouvir de vocês como é que vocês têm visto as mulheres chegam lá porque elas se sentem pressionadas a fazer alguma intervenção no processo de envelhecimento, ou como é que elas enxergam isso individualmente? Então, olha só, eu acho que eu sou uma pessoa que, na medicina, eu tive muita sorte, porque isso que você está me perguntando hoje é uma coisa que tem 5 anos que eu trabalho com ginecologia regenerativa e estética íntima. E o que aconteceu com a Flávia aconteceu comigo nessa área. A estética íntima, ela apareceu para mim e eu meio que fui obrigada entre aspas, assim, a fazer. Eu trabalhava numa clínica de imagem e essa clínica comprou o aparelho de laser e o dono da clínica me chamou porque eu era ginecologista para eu começar a fazer laser. Eu não sabia nem o que era isso, porque eu era ginecologista, obstetra, fazia... Então, assim, eu não tinha nada da área estética. Eu ia no dermatologista, mas eu não fazia nada de estética. E, quando ele me falou do laser, ele me explicou para que serviço, já tem aí uns 6, 7 anos. Aí eu fiz um curso e fui entendendo e fui passando para essa área de estética, porque as pacientes foram me pedindo. Eu fazia o laser vaginal e elas me perguntavam assim, vem cá, doutora, não existe nada para clarear a vulva? Eu falava assim, eu acho que não, vai no dermatologista. Aí ela ia no dermatologista, o dermatologista falava, olha, isso não é comigo, é com o ginecologista. Aí eu falava, mas aí eu comecei a me interessar por porque as pacientes queriam. Elas me perguntavam, não existe nada para rejuvenescer? Eu falava, meu Deus, essas pacientes, o que elas estão querendo? Eu não estou entendendo muito bem, até que eu consegui começar nessa área porque elas me pediam, mas eu mesma não conseguia entender muito. E fui fazendo. E quando eu comecei a perceber que o que eu fazia mudava a vida da pessoa, eu fiquei extasiada. Assim, falei, gente, eu não estou acreditando que mudou a vida dessa pessoa. Porque depois que ela melhorava a aparência da vulva, que ela melhorava a estética íntima, ela mudava de vida. Ela mudava de vida assim como se ela tivesse, sei lá, feito uma faculdade nova e recomeçado a vida. Vou pedir para vocês darem um passo atrás para a gente falar antes até para as pessoas. Esse ponto é extremamente importante, que é entender o que acontece com o corpo da mulher, com a mente também, mas principalmente com o corpo, né? Você trouxe aqui um ponto do laser vaginal, mas tem várias mudanças no corpo da mulher e talvez nem todo mundo saiba sobre isso. Acho que vale a gente dar um passinho atrás e falar sobre incontinência urinária, que é muito comum, né? Frouxidão, enfim, outras coisas. Vocês podem levantar alguns desses pontos? A incontinência urinária, ela é uma coisa que né, existe. Antigamente a gente só fazia perineoplastia, depois a gente evoluiu para o sling, tudo cirúrgico, né? E de repente a gente começou a perceber que as tecnologias também melhoravam e também a gente percebia que tinham mulheres que não melhoravam com a cirurgia.
por quê, né, que isso acontecia. Então, o tratamento da incontinência urinária, que é uma coisa antiga, que incomoda muitas mulheres, essa parte da estética íntima, ela veio para melhorar ainda mais o que a gente já fazia, que eram as cirurgias, né? E, às vezes, tirar as cirurgias do meio do caminho e passar direto para as tecnologias. Mas a estética íntima é uma coisa muito nova. A estética íntima é muito nova dos últimos 10 anos, né? E isso realmente não existia. Eu não estudei isso na minha faculdade, nem na minha residência. E isso realmente é uma coisa muito nova e que realmente muda muito a vida daquela mulher que está incomodada. Eu acho que nem a paciente se dá conta do quanto aquilo é incômodo, sabe? O quanto aquilo pode mudar a vida dela. É claro que você perder urina, você está sempre ali com aquele cheiro ruim, é péssimo, mas isso a gente já tinha uma correção antigamente. Mal ou bem, já existia, né? Agora, essa parte da estética íntima não existia, não tinha o valor. Eu mesma, na minha residência, eu desestimulei muitas mulheres a fazerem a cirurgia de labioplastia, porque o pós-operatório era muito longo, a gente não queria nem fazer. Fazia, mas não desestimulava. Hoje em dia, eu fico pensando, gente, quantas pessoas, quantas mulheres que, sei lá, que poderiam ter mudado a vida delas se a gente tivesse operado. Tudo bem que o pós-operatório era longo, mas hoje, com os resultados que eu vejo, eu fico pensando, né, como é bom, né, essa evolução toda para a gente poder oferecer, né? A medicina é muito legal, muito bonita por causa disso, porque a gente está sempre em evolução, sempre em evolução. O que tem hoje, e agora, então, nem se fala, né? Depois da pandemia para cá, a evolução, ela está... Fazendo um gancho, né, com ela, assim, na cirurgia plástica a gente sempre trabalhou também a região vaginal, né? A parte estética vaginal, não a parte funcional, né, mas a parte estética. E acabou que, assim, eu acabei me interessando muito para essa área, porque durante muitos anos eu trabalhei com reconstrução de mama, né? E no câncer de mama, as mulheres elas entram em menopausa medicamentosa muitas vezes, porque a gente tem que inibir os hormônios, né? Então você induz uma menopausa medicamentosa às vezes em meninas muito jovens, às vezes 28, 30 anos, né? E aí nesse período eu já comecei a ter a noção, embora eu ainda não estivesse próxima disso, mas eu ainda muito jovem comecei a ter contato com às vezes meninas mais novas do que eu, entrando num processo de menopausa medicamentosa. E muitas vezes, às vezes o cirurgião, principalmente se ele era homem, né, o cirurgião oncológico ou até o próprio mastologista, eles meio que não davam muito valor para isso. Só que como elas ficavam comigo na parte da reconstrução de mama, eu acompanhava muito essa parte, porque o paciente ele opera, ele faz a mastectomia, mas a reconstrução elas são vários passos, né? Então o paciente fica muito mais com a gente, que é cirurgião plástico, do que com o próprio mastologista. E, ao longo dos anos, você vai vendo ali a evolução. E aí a gente via os efeitos colaterais de uma menopausa, às vezes não numa pessoa que está na menopausa normal, mas às vezes até numa pessoa muito jovem. E essa parte, gente, ela afeta a vida como um todo, porque assim, a libido, o sexo, ele faz parte da vida, tanto na menina jovem quanto na pessoa mais velha, né? Assim, o sexo é uma coisa normal, não tem que deixar de ser visto como um tabu. E quando você começa a ter essas alterações, você vai desencadeando assim, problemas emocionais em todos os setores da vida. É na vida profissional, é na vida pessoal, é na vida social, porque a pessoa ela se encolhe, né? Assim, a mulher ela se encolhe naquele momento. Então, tanto a pessoa que está passando por um processo de tratamento de bloqueio hormonal, por uma cirurgia, né, uma mastectomia, um câncer de mama, quanto a pessoa menopausada, ela vai ter uma série de questões ali, né? E a medicina evoluiu muito. Dá para a gente melhorar isso. Essa parte da medicina, da ginecologia regenerativa, gente, eu tive contato também com uma amiga minha de turma que foi pioneira também nessa área e começou a estudar sobre isso. E eu comecei a encaminhar todas esses pacientes para ela. E assim, o retorno era absurdo.
E eu já tinha visto esse tipo de retorno em meninas, às vezes mais jovens, que vinham para fazer a ninfoplastia, que é a redução ali dos pequenos lábios, que ele realmente atrapalha. Ou, às vezes, aquela menina jovem que tem muito lipoacúmulo ali no pubis e aquilo ali marca no biquíni. A gente que mora aqui no Rio tem uma exposição corporal maior. Então, eu via essa transformação que ela começou a ver agora. A gente, na plástica, a gente vê desde que a gente se forma, desde a residência, né? Uhum. Então, eu já via até nessas meninas como, às vezes... Gente, teve uma paciente que eu fiz uma ninfoplastia que ela trocou de emprego. Entendeu? Uma coisa assim que você fala assim, gente, como é que pode? Flávia, conta o que é ninfoplastia. Então, a ninfoplastia são aquelas mulheres que têm na vagina, né? A gente tem os grandes lábios, que são aqueles de fora, que é onde tem o pelinho, e tem os pequenos lábios, que é aquela parte de dentro. É quando a parte de dentro ela é maior que a de fora. Então, ela fica ali penduradinha, né? E ela gera atrito na calça jeans, ela gera desconforto na relação, porque aquela pelezinha ali, ela gera atrito na hora, né, da penetração. Ela tem uma série de problemas ali. O aspecto fica feio, porque fica realmente uma coisa ali diferente. E aquilo ali, na maioria das vezes, na pessoa que é sexualmente ativa, incomoda, né? E incomoda até na vestimenta. A calça jeans, assim, é um relato bem comum, né? A calça jeans ali é uma tragédia para essas pacientes. Às vezes, ela tem que colocar até um absorvente ali para proteger, para amortecer, porque aquela pele é muito sensível, tem muita terminação nervosa ali. Então, o que a gente faz? A gente reduz isso daí, né? Esse pequeno lábio, a gente reduz cirurgicamente. E a gente, na maioria das vezes, às vezes, se tem uma atrofia nos grandes lábios, a gente preenche também. Como a gente está na cirurgia, em geral, eu preencho com gordura, né? O ginecologista, às vezes, se ele fizer essa cirurgia, eles fazem muito ambulatorial, não sei se você faz ambulatorial, eles acabam usando daí, não vai fazer uma lipo ali, então eles acabam usando um preenchedor para fazer esse preenchimento. A gente acaba levando para o centro cirúrgico, fazendo um caminho mais completo ali, que seria a cirurgia cirúrgica, né? E fazer a lipo da região ali do abdômen ou do pubis e enxertar nos grandes lábios. E aí você melhora ali a qualidade. E eles tratam a parte dentro, né, com laser, que aí é melhorar a lubrificação, é melhorar a incontinência. E aí, isso aí a gente da cirurgia plástica a gente não trabalha. Geralmente é um trabalho combinado. Mas às vezes o paciente vem direto para a gente, não passa na ginecologista, né? Tem muita gente que já vem para a queixa para o cirurgião plástico. Então, na minha formação, a gente aprende, desde a época da residência, a trabalhar também essa região íntima. E também faz parte da cirurgia plástica fazer a transformação de sexo, né? Então, assim, é uma cirurgia que a gente também aprende na residência, tem noção de como é. Então, assim, a gente está acostumado a lidar com essas transformações mesmo da parte íntima, porque isso faz parte da vida. Né? Eu falo assim, gente, a libido, o sexo, ele faz parte da vida como qualquer outra coisa, qualquer outra necessidade básica, né? Então, a mulher ela tem que se cuidar. Quando ela chega para essa maturidade, né, que a gente está falando, que é o tema de hoje, faz parte, né? Não é só cuidar, às vezes, do externo, fazer uma cirurgia plástica só estética, assim, corporal. E as corporais também, elas chegam muito para a gente para isso, né? Porque também tem aquela coisa da vergonha, na hora de ter relação com o marido, né, de ter que fazer no quarto escuro, de não tirar a roupa. Tem mulheres que têm a mama muito grande e que não tiram o sutiã nem na hora do sexo, né? Então, a gente tem uma série de alterações ali que muitas vezes não são faladas, porque é um tabu, né? É um negócio assim... E eu estou aqui me segurando para não rir, vou quebrar os protocolos aqui da formalidade, porque a equipe que está aqui atrás é toda homens, formada por homens. Eles estão só olhando então, assim. Por outro lado, olha que aula, vocês vão para casa hoje com um tema super, com uma outra visão para conversar com as mães, com as esposas, não é? Antes da gente começar, mas eu falei, deixa eles. Que aula, que aula. Tem mais, porque é isso mesmo, né, que vocês estão falando. Flávia trouxe um ponto importante agora, que a gente vai pontuando em alguns minutos. Vocês já falaram uma lista de questões que a mulher madura tem como desafio. Então, a gente está aqui numa sala de reunião, a gente está gravando o podcast, mas é muito comum que as mulheres estejam em ambientes corporativos, estão trabalhando, estão numa reunião, de repente todo mundo ri. A mulher tem um escape de urina, ela tem 45, 50 anos. Ninguém sabe o que está acontecendo. E, muitas vezes, as pessoas leem aquela mulher como mal-humorada, como impaciente, mas ela está manifestando, ou ela está tentando até controlar inúmeros sintomas que já estão ligados à menopausa, né? Ou ali à perimenopausa, e ninguém sabe o que está acontecendo, porque isso é tabu, isso não é discutido, principalmente no ambiente corporativo. As nossas mães envelheceram. Quando elas
mal falavam sobre os calorões, né, os fogachos da menopausa, ninguém validava isso. Era algo que era colocado de segundo lado, como se a mulher tivesse que suportar a dor, né? Hoje, a nossa geração começa a trazer isso e, exatamente, a gente quis começar com o tema da sexualidade e da medicina estética justamente porque tem muita coisa envolvida e tudo isso impacta a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde mental da mulher. Então, assim, é extremamente importante vocês trazerem e dar nome para as coisas, né? Para as pessoas derrubarem essa dificuldade que é de falar da sexualidade feminina. E passar a entender, olha, talvez a minha colega de trabalho hoje esteja sentindo dores no corpo causadas pela menopausa, ou ela está constrangida, ou ela teve uma falha de memória causada por toda a turbulência provocada pelos hormônios, né, na menopausa baixa, e ela teve uma falha de memória ali. Como eu posso ajudar essa pessoa? Né? Como eu posso, pelo menos, entender que talvez ela precise de um tempo, talvez o que eu posso, muitas vezes, como gestora ou gestor dessa pessoa e de todas as mulheres que trabalham em minha empresa, ajudar a melhorar a qualidade de vida, a saúde mental dessas mulheres. Né? Então, assim, extremamente importante vocês trazerem o que as mulheres levam até o consultório, né? Quais são as dores que elas dores no sentido mais amplo? Márcia, sabe o que eu acho? Que, na verdade, a gente está ainda numa fase de transição. Eu acho que a informação ela está sendo passada, né? Lógico, a gente está cada dia mais com informação, as mulheres estão, né, nas redes sociais e vendo todos os tratamentos, as coisas novas que existem. Mas eu vejo muita paciente no meu consultório ainda que chega com queixas, e quando eu vou perguntar assim, sobre a urina, ela fala, doutora, eu perco sim. Mas, assim, ela achava que poderia até ser normal aquilo, sabe? Então, ainda existe isso. Por quê? Porque a gente, antigamente, era normal, né? A mulher ia se acostumando, no caso da urina, a perder. Aí botava um carefree, depois ela ia evoluindo, aí, de repente, procurava um cirurgião, algumas faziam alguma coisa, outras não. Então, assim, quando você falou, né, da geração passada, as mulheres elas eram totalmente assim, diferentes. Né? Elas, às vezes, não trabalhavam tanto, às vezes, elas não namoravam tanto, às vezes, elas não casavam de novo. Às vezes... Então, aquele envelhecer, porque... tudo que a gente fala aqui depois dos 50 anos é uma coisa fisiológica, né? Dos 40, 50 anos, que é o envelhecer. É fisiológico, todo mundo vai envelhecer. Sim. Então, antigamente, isso acontecia, não tinha muito o que fazer, as mulheres iam vivendo e viviam, né? Viviam bem, só que hoje tem muita coisa para ser feita e a informação ela está chegando, muitas vezes truncadas, às vezes as pacientes elas não sabem muito bem em quem acreditar, em qual médico acreditar, tem muito médico ainda que né, médicos mais antigos que não sabem das coisas novas, aí passam informações assim que não é que estão erradas, mas não sabem, às vezes, das coisas que já existem para melhorar, né? Então, assim, é uma evolução, eu acho que é uma evolução, não é assim... A informação tem que chegar para que todas possam saber que existem várias coisas hoje que a gente pode fazer para melhorar a vida, né? Acho que a informação, né? Hoje em dia o fluxo da informação é mais rápido, então acho que facilitou muito, né, Dani, a gente começar esse movimento da não aceitação de que aquilo é normal. Né? Não, isso aqui é normal. Tá, pode ser normal, mas se aquilo ali limita a sua vida, vamos tratar. Eu acho que é bem nesse sentido, né? Assim, vamos tratar, então vamos tratar. Tem tratamento hoje em dia. Não precisa viver assim, vamos melhorar. A gente pode melhorar a qualidade de vida. Eu acho que é muito sobre isso, né? Você envelhecer com qualidade. Sim. Eu acho que o principal, assim, quando eu imagino o processo de envelhecimento, eu imagino assim, vamos envelhecer, tudo bem, vamos envelhecer, mas vamos envelhecer com qualidade, feliz, né? Então, acho que é bem por aí. Sim, faz parte de ser feliz, olhar para várias dimensões da nossa vida, incluindo
sexualidade. Por isso a gente está falando aqui. E a gente pensou nesse podcast justamente por isso. A gente, poxa, aqui no Barra Life a gente tem tantos especialistas que são renomados, que são reconhecidos no Brasil. Fora do Brasil, é uma oportunidade da gente levar o conhecimento ético, seguro, de ponta para as pessoas, né? E eu quero que as mulheres se sintam muito à vontade de interagir e, quando a gente conseguir publicar esse podcast, que elas perguntem se tiverem dúvidas e conversem com as amigas, encaminhem para as amigas, porque, de fato, se a gente tem aqui conhecimento, né, e conhecimento é poder, e a gente... Exatamente. Que se tudo der certo, a gente envelhece. Né? Se não der certo, a gente morre. Então, eu quero chegar aos 120 anos. Então, eu não gosto dessa possibilidade. Então, que a gente tenha mecanismos. A gente estava até conversando um pouco antes, né, que eu sou especialista em longevidade. A minha pesquisa é na engenharia. Então, é na engenharia de produção. Então, eu olho para a pessoa e entendo o que é natural, o que é esperado em termos de declínio cognitivo ou físico, mas o que a gente pode criar, como a gente pode usar a tecnologia, que é justamente o que vocês estão trazendo aqui, né, de novas técnicas, para mudar essa narrativa sobre envelhecer. Então, é sensacional que a gente tenha esses inúmeros caminhos para lidar com questões do envelhecimento feminino, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? De uma forma e de um jeito que a gente nem olhava antes, né? Hoje a gente olha, a gente sabe os nomes e a gente já tem muitos recursos para melhorar isso, que é o que vocês estão trazendo aqui. E eu acho isso incrível. Então, uma pergunta que eu quero fazer para vocês: se a gente pudesse criar um passo a passo, olha, falamos das mulheres maduras, a gente sabe que tem várias dimensões importantes para a gente olhar, vocês já trouxeram algumas, e chegamos no ponto em que a sexualidade tem a ver com a autoestima, né? Tem a ver com se ela está satisfeita ou não quando ela se olha no espelho, ela saber separar o que é pressão estética e o que é um desejo dela. Eu não sou contra a cirurgia plástica, eu não sou contra qualquer intervenção, eu sou super a favor, desde que a mulher tenha consciência do motivo que ela está fazendo isso. É uma reparação, ou é um desconforto, ou é algo que pode melhorar a qualidade de vida, ou só é porque o marido disse que ela está gorda e ela precisa fazer uma cirurgia, né? Então, eu acho que a gente também consegue ajudar as mulheres a terem mais segurança, a procurarem os consultórios, procurarem o serviço de vocês, conscientes de que quem quer qualquer intervenção são elas e sabendo exatamente o que isso vai melhorar na vida delas, né? Não pela pressão que o marido ou a sociedade exerce sobre ela. Não, não é isso. Então, assim, chegando nesse ponto da sexualidade, né? Se vocês pudessem passar quais são os passos para uma mulher madura ter uma vida sexual saudável e o que a medicina, o que cada especialidade de vocês pode oferecer, pode trazer como recursos para dar uma ajustada nessas questões que vão aparecendo e que são inevitáveis ao longo do nosso processo de envelhecimento natural, né? Então, eu atendo mulher o dia inteiro, né? É o dia inteiro mulher, mulher, mulher. E cada vez menos eu vejo mulher que vai ao meu consultório, seja para fazer o que for, tá? Inclusive até para que eu indique uma cirurgiã plástica, que venha porque alguém falou, ou o marido falou, elas estão muito decididas e às vezes elas querem coisas que ninguém está nem se importando. Elas fazem só por elas. Legal. Isso eu vejo o dia inteiro, tá? É só para contextualizar o que você falou primeiro. Uhum. Né? Eu estou fazendo para mim, eu não estou fazendo para ninguém. Meu marido falou que eu nem preciso, mas eu quero fazer. Então, assim, eu acho que a gente está já passando para um outro patamar. Sabe? Legal. Eu também vivencio também a tua experiência lá? A mesma experiência. Acho que hoje em dia essa coisa do poder, assim, da mulher se colocar, da mulher ter as suas vontades e fazer o que quer, também dentro da cirurgia plástica eu percebo muito isso.
Na cirurgia plástica tem muito também dessa coisa assim, estou fazendo por mim, não é pelo meu marido. Nem por ninguém. Nem por ninguém. Porque todo mundo falou que eu estou bem, mas eu não estou me sentindo bem, então eu vou falar, eu vou fazer. Não, a cirurgia plástica, assim, quando a pessoa decide, meu bem, que ela quer fazer uma cirurgia plástica, não há quem não faça. Eu tenho um caso desse na família. A minha irmã fez uma cirurgia em plena pandemia aqui, no Barra Life. Sim. A pessoa, eu falo assim, quando a pessoa chega no meu consultório, se ela veio a mim, eu tenho um respeito enorme sobre a queixa dela. Porque para uma pessoa que ela está saudável, ela procurar um cirurgião plástico, ela se submeter a ser anestesiada, ser internada para fazer uma cirurgia, aquilo está incomodando muito a ela. Então, desde a residência, a gente aprende a ter respeito pela dor do outro. O médico em si, ele aprende a ter respeito desde a formação dele. Mas é um respeito diferente, porque aí envolve assim, um respeito emocional sobre a dor emocional do outro. Então, nunca é uma banalidade, tá? Então, eu acho que essa coisa que a gente fala da pressão social, nem sempre, tem sempre alguma coisa por trás. Para a pessoa chegar no médico e falar que ela quer tratar alguma coisa que incomoda ela, e ela ser submetida a um tratamento, né, no meu caso, falando de cirurgia plástica, na maioria das vezes cirúrgico, aquilo tem que estar incomodando muito. Então, você tem que dar propriedade para a dor dela, valor para a dor dela, e aí você tem que ver, sempre tem algo por trás, e a gente descobre isso ao longo das consultas. Eu sou aquela médica que demora na consulta, minha consulta é de mais de 1 hora, eu faço a segunda consulta antes da cirurgia, e se precisar eu faço a terceira. Por quê? Porque ali a gente descobre as entrelinhas e aí, às vezes, a gente consegue ajudar muito mais do que só com a cirurgia. Você ajuda numa conversa, você ajuda numa orientação, você ajuda ela a ter um pós-operatório melhor, você ajuda até num processo de convencimento da família que está contra aquela pessoa. E você dá propriedade para a dor dela. Porque eu presencio muito mais o inverso. As pessoas chegarem incomodadas e ela não ter apoio de ninguém. Ela está sozinha na dor dela. Sim. Mas e essa dor? Quando você tem essas conversas, de onde vem essa dor? O que leva essa mulher a se sentir assim, desconfortável? Às vezes a gente nunca vai saber o gatilho daquela dor, mas é alguma coisa que realmente incomoda, que lá no fundo despertou aquela dor. Não tem como a gente saber, mas você tem como dar valor, e quando você dá valor, aí você entende que você realmente vai transformar aquela pessoa, porque você vai ajudar ela a tratar uma coisa que está incomodando muito ela. Entende? Então, acho que é muito por aí. Não tem como a gente descobrir assim, como foi? Por que você sente isso? Alguém falou alguma coisa quando você era criança? Alguém fez isso? Você teve alguma relação abusiva? Não tem como saber, e acho que não é nosso papel saber. Nosso papel é muito amparar a dor e ajudar no que for possível. A gente tem dismorfismos de imagem? Tem. A gente aprende a reconhecer isso na nossa formação como médico, né? Porque a gente passa na carreira de psiquiatria e depois na cirurgia plástica a gente tem também esse ensino de você aprender a identificar os dismorfismos corporais, que são pessoas que têm distúrbio de autoimagem, que ela se olha no espelho e não é aquilo que ela vê. Então, muitas vezes chega uma queixa exacerbada do que a pessoa tem, para mim chega, mas cabe a mim identificar e alinhar. Porque aí eu tenho que alinhar expectativa e realidade, porque senão eu nunca vou conseguir atingir a expectativa daquele paciente, e aquele paciente ele vai ser um paciente problema, né? Então, a gente alinha ali a expectativa com a realidade quando a gente vê que aquilo ali está demais. E quando existe mesmo o dismorfismo ali, o distúrbio de autoimagem, aí a gente indica para procurar primeiro um processo terapêutico, né, de psicologia, ou dentro da psiquiatria, e aí a gente consegue também, de alguma forma, você consegue ajudar o paciente, né? Porque você faz aquela leitura ali. Mas eu vejo muito isso, o contrário, de a pessoa ter a queixa e a queixa não ser valorizada pelo outro. E aquilo ali ser transformador para a vida dela. Do mesmo jeito que ela fala, você trata ali a região íntima, é transformador, eu faço alguma mudança ali estética naquilo ali que está incomodando a pessoa, e aquilo ali realmente melhora muito a qualidade de vida dela. Cabe ao médico, o médico deveria, né? O médico deveria ter essa sensibilidade para poder diferenciar, né, essas pacientes e fazer o tratamento adequado. Né? Eu tenho uma história assim para contar de uma paciente que chegou para mim para fazer um exame ginecológico de rotina. Uma paciente nova, de 40 anos, que tinha 3 filhos, estava separada há 1 ano
E ela veio só para fazer um exame ginecológico. E eu, quando fui examiná-la, eu vi que ela tinha esses pequenos lábios muito, muito, muito grandes, mas enormes, de, assim, que eu realmente foi o maior que eu já vi. E na hora que eu fui examiná-la, eu olhei e falei: vem cá, você nunca pensou em operar? Aí ela falou assim: eu pensei, mas o meu médico sempre me desaconselhou. Enfim, ela era uma mulher de 40 anos que teve 3 filhos, ela passou esses 10 últimos anos grávida, né? Sim. Então, assim, acho que ela foi só mais em obstetra enfim, não era talvez a área do médico dela, e ela comentava, mas logo depois ela estava grávida de novo. E aí ela separou e foi para mim, não lembro agora exatamente porquê, e quando eu falei para ela que eu fazia essa cirurgia, que o pós-operatório não era, porque eu fazia com laser, ele era um pós-operatório com um tempo menor, que ela poderia... Ela marcou a cirurgia assim para a semana seguinte. E ela era uma mulher bonita, mas ela estava assim, bem, como é que eu posso falar para você, assim, murcha. Né? E a primeira coisa que ela falou para mim, que ela estava separada, que tinha 3 filhos pequenos, então ela foi contando essa história toda. Então, assim, eu já, nesse primeiro contato, a gente já começa a perceber essa paciente, entendeu? Qual é a primeira queixa que ela chega? Ela falou: olha, doutora, eu vim aqui porque eu vim fazer meu exame ginecológico, mas eu estou separada há 1 ano, eu fiquei casada há 10 anos, eu tenho 3 filhos, o meu menor está com 2 anos, papapá. Depois ela começou a falar das outras coisas. Então, eu já saquei que aquilo era um ponto da vida dela, né? Mas tudo bem, fui fazer o exame ginecológico dela, vi aquilo. Propus a ela, perguntei se ela nunca tinha pensado, ela falou que ela já marcou a cirurgia. Uhum. Fiz a cirurgia dela, foi uma cirurgia até bem difícil, porque era muito grande, e uma semana depois, no pós-operatório, quando ela chegou na sala de espera, eu não a reconheci. Outra pessoa. Eu olhei, eu perguntei para minha secretária, ela falou, E eu falei, gente, e ela já estava com colar, ela estava de batom, ela estava de vestidão, com salto. Aí eu falei, nossa, como você está bonita e tal. E a gente recomenda, depois dessa cirurgia, de ficar um período de 20 a 30 dias sem ter relação sexual. Sim, sim. Eu tinha explicado isso para ela, ela falou, não, tá tranquila, eu estou sem ninguém, estou separada, estou sem namorado. Eu falei, ótimo, então vou ficar tranquila também. Ela falou isso antes da cirurgia? Antes da cirurgia. Com 20 dias de operada, um sábado à noite, ela me manda mensagem no celular perguntando se ela podia ter relação sexual. Eu falei que não. Falei, não. Aí ela, doutora, é porque... Eu falei, não pode. Aí ela falou, tive. Mas tudo bem, não deu nada de errado, tá tudo certo. Segunda-feira eu vou aí para você ver. E ela já arrumou um namorado com 20 dias, no pós-operatório. Uhum. Agora, assim, ela não veio com essa queixa para mim, né? E você vê como que... Assim, eu tenho certeza absoluta que isso mudou a vida dela de alguma forma, sabe? Sim, com certeza. E ela tinha, talvez, um bloqueio que nem ela sabia. Sim, e eu acho que esse é dois, né? Mas vocês devem ver muitos outros tipos, porque... Não, tem milhões de histórias. Tinha que escrever um livro, né? Para contar todas conta as mais histórias alguma para a gente. Conta. Ou então, conta mais, porque a gente tem essa questão toda da região íntima ali, mas eu acho que mulheres, por exemplo, que passaram pelo câncer de mama também devem enfrentar muito esse constrangimento de se colocar nua na frente de um parceiro, principalmente quando é uma pessoa nova, que não participou de todo o processo. Né? E como é que ela faz isso agora? Ela deve se sentir outra pessoa. Né? Meu pai teve câncer no pâncreas, outra situação, mas eu pude acompanhar o processo dele, então eu sei que é muito difícil. E para essa mulher voltar a ter uma vida sexual ativa deve ser uma coisa muito desafiadora. Né? E por mais que assim elas tenham força do marido, tal, assim o marido, não, mas está tudo bem, não está tudo bem. Ela não adianta dizer que está tudo bem se não está tudo bem. Né? A gente hoje tem que entender que não adianta ficar fazendo... tapar o sol com a peneira, né? E é importante assim que os homens que estejam ouvindo
Nossa bancada aqui, masculina, que está gravando podcast aqui, já está levando a lição de casa. Antigamente pode ser que os homens conseguissem, né? Olha, tá tudo bem, deixa para lá, eu tudo bem. A mulher, hoje em dia, ela não aceita mais, ela quer ficar, ela quer ir até o último... Até fazer a última coisa para ela saber que ela fez tudo que ela podia para ficar bem, realmente, sabe? Então, não estou menosprezando a dedicação dos maridos, né? Mas é porque eles têm que perceber que se não está tudo bem, então, o que a gente pode fazer para ficar tudo bem? Vamos lá, o que existe? Vou ajudar você a procurar entender e saber o que existe, porque ela não vai sossegar enquanto ela não descobrir o que pode fazer ela ficar melhor. Não vai. Sim. Eu acho que é muito assim. Na plástica eu vejo muito as relações serem transformadas com a cirurgia plástica, né? Eu já tive casos de pessoas que estavam num processo de separação e que faz a cirurgia plástica, aquilo ali é o gatilho para ela dar aquele passo porque ela precisava, porque ela tinha uma relação abusiva, e aí ela se sente empoderada, e aí ela toma coragem e ela faz aquilo. Já tive alguns casos assim. Também já tive casos de assim, na cirurgia plástica, às vezes os homens vão junto na consulta, né? Às vezes é uma consulta que a gente trata a mulher, mas o marido quer saber, porque envolve dar um suporte no pós-operatório, envolve a rotina com os filhos, né? Se os filhos ainda são novos, então você precisa de um apoio ali. Se a pessoa é casada e tem filhos pequenos, você vai ter que ter uma rede de apoio para fazer uma cirurgia plástica, às vezes combinada. A pessoa vai fazer uma mamoplastia e uma abdominoplastia, porque o corpo mudou muito com a gestação, então ela vai precisar de ter aquele apoio, né? E aí, a gente, às vezes, os homens chegando, falando, doutora, ela nem precisa disso, para mim ela está ótima. E aí você vê aquela relação mudar no pós, porque, de repente, era um marido que já estava mais distante e ele volta a se aproximar porque ele vai cuidar daquela mulher naquele período, ele vai dar um suporte para os filhos. E é um marido que é uma relação que se transforma porque a mulher agora está verdadeiramente mais bonita, né? Então a gente tem esse poder de gerar desejo novamente num corpo diferente. Então, assim, é uma prótese que você coloca ali, que fica com aquele colo bonito, marcado. É um abdômen que estava feio, que você vai deixar de novo com aquele formato bonito, né? É uma região íntima que você mexe e também muda. Então, assim, é uma série de coisas que a gente vai vendo a pessoa mudar a relação ali afetiva, acho que é a relação sexual dela, né? E assim, também já vi muita transição de carreira. Eu tenho, assim, um número enorme de médicos que eu atendo, e eu já vi gente, assim, fazendo uma transição de carreira dentro da medicina, porque se descobriu de uma outra forma. Pessoas que não gostavam de dar aula, conseguirem dar aula porque estão mais se sentindo bem. Então, às vezes, a mulher chega muito com aquela capa de que, assim, olha... eu não sou muito ligada em estética, mas isso aqui está me incomodando e tudo mais. Você opera, você vai ver, não, ela é vaidosa sim, só que aquilo ali estava escondido como uma forma de proteção, sabe? Ela estava se protegendo ali, naquilo ali, porque ela não tinha forças para mudar. Quando ela muda, ela vê que ela pode, e aí ela começa a se cuidar novamente. Então, assim, no pós-operatório, às vezes você acha que a pessoa vai chegar derrotada. Nada, minha filha, a pessoa chega lá linda, maravilhosa, entendeu? Não pode levantar o braço para lavar o cabelo? Tá indo no salão fazer o cabelo, entendeu? Mas chega linda no pós-operatório. Por quê? Porque você já deu aquele gatilho que você precisava da mudança, né? A pessoa já teve a coragem. Você imaginou uma pessoa, como ela é corajosa para ser submetida a uma cirurgia plástica? Eu falo assim, mulher, você é muito corajosa. Qualquer pessoa que deita ali eu tenho muito respeito pela pessoa que eu estou operando, porque ela é muito corajosa. Ela deixou filho pequeno em casa. Às vezes a pessoa está com um filho de 2 anos. Está deitada ali. Você acha que ela não pensa que ela pode morrer naquela cirurgia? Ela pensa, mas ela quer melhorar tanto e ela está ali. Então, ela está entregue ali para mim, para a minha equipe. Então, assim, uma coisa que eu tenho é um profundo respeito por aquela paciente que está fazendo uma cirurgia plástica, porque ela escolheu estar ali, né? Ela quer mudar. Então, gente, ela tem muito poder. Eu falei assim, você é muito poderosa. A pessoa ela tem que se achar poderosa, porque para ela querer mudar é um grande passo. Né? Mudar não é fácil. A gente sair da nossa zona de conforto, a pessoa que está ali naquela zoninha de conforto, né? Você buscar uma mudança é muito difícil. Então, a pessoa já é naturalmente corajosa. Aquele ato de coragem já é suficiente para dar coragem para ela mudar outras coisas na vida dela, sabe? Entendi. Acho que é um ciclo meio que se alimenta, se retroalimenta.
Entendi, ou seja, tudo que a gente vive no corpo está extremamente relacionado com a ligado mente. com a nossa mente, né? Quanto melhor a gente cuida da mente, melhor a gente cuida do É. corpo. E o que você faz de intervenção no seu corpo, muitas vezes ajuda você a ficar bem também, melhor com a sua mente, né? Muito interessante. E uma coisa importante que vocês estão trazendo, que eu acho que é uma discussão até mesmo para os profissionais que na verdade são estudantes agora, que estão ali trilhando a jornada que vocês já passaram há algum tempo, né? E são os profissionais de medicina, deles terem consciência de que eles vão chegar para uma sociedade muito mais envelhecida. Então, se as universidades não estiverem preparando esses profissionais para atender cada vez mais o número de homens e mulheres, mas aqui a gente está falando de mulheres, né, maduras, talvez tenha aí uma dificuldade, né, de eles não conseguirem olhar para essas mulheres da forma como você falou que é preciso olhar. Então, assim, queria perguntar para vocês sobre isso, né? Quando vocês olham, não sei se vocês são professores, mas quando vocês olham para as pessoas que estão hoje cursando medicina, qual o papel desses profissionais daqui para frente, né, nessa sociedade em que a gente tem mais de 50% são formados por mulheres e mulheres com idades mais avançadas, né? Eu acho assim, a faculdade de medicina, você na faculdade, a gente tem que aprender tudo e o básico, né? Eu acho que assim, a longevidade, o envelhecimento, acredito eu que ainda não esteja no ciclo básico de medicina, né? Precisa estar? Eu não sei, talvez. Mas assim, a gente tem depois, né, de acordo com a escolha que você faz depois da faculdade, você pode ir para esse lado ou não. Claro que assim, uma noção do envelhecimento, da longevidade, eu acho que sim. Mas você escolher trabalhar com isso, daí você escolher trabalhar com isso, com a estética, é um outro passo, né? Porque a gente tem tanta especialidade na medicina, tem tanta coisa que eu não sei, eu acho que tem muitas escolhas a serem feitas antes e muito que aprender. Eu tenho um filho que está no 2º ano de faculdade de medicina, e eu falo para ele assim, olha, estuda, estuda, estuda. Mas isso aqui é célula e não sei o quê, mas é isso. Estuda isso, porque isso você vai usar lá na frente, não importa o que você for fazer depois, entendeu? Então, assim, agora, eu acho que eles têm um caminho hoje que nós talvez não tivemos, que é essa informação que está muito maior, eles podem começar a se interessar por coisas muito mais cedo, né? E a longevidade é uma delas. Basta você começar a ouvir, por exemplo, esse podcast, começar a ouvir coisas nas redes sociais, no YouTube, e você consegue mais rapidamente, quero partir para esse lado, vou para esse lado. E eu acho que a gente está só engatinhando, né? Acho que a gente está só engatinhando nessa coisa da longevidade. Assim, essa parte hormonal, que é uma coisa que eu faço também, poxa, nossa, evoluiu demais. E eu vejo como uma parte que tem muito que evoluir, né? Assim, no caso da mulher, a gente fala hoje dos hormônios que são os da menopausa, que são os hormônios, o estradiol e a testosterona e a progesterona, mas eu acredito que, em breve, nós teremos reposição hormonal de todos os hormônios, porque é impossível você envelhecer bem se você não está hormonalmente bem. E de hormônio a gente fala de tudo. A gente não fala só de testosterona, de estradiol e de progesterona, né? A gente tem que pensar em todos os hormônios. E eu acho que, em breve, a gente vai ter a longevidade partindo para isso aí também, para uma reposição e um equilíbrio hormonal de todos os hormônios, né? Então, assim, eu acho que a endocrinologia é uma área que é uma das áreas que mais vai crescer na medicina nos próximos anos. Mas vamos aguardar, eu deixo para o meu filho. Não, você já está pensando em se aposentar? Não, é porque, assim, todos os hormônios, eu não sei se eu vou chegar lá, mas assim, eu já estou fazendo essa parte da mulher, né, do feminino. Né, quando a gente fala de todos os hormônios, é o homem e a mulher e assim, para a vida toda, né? Sim.
Porque hoje a gente não tem essa reposição hormonal. A gente tem, assim, suplementação, a gente tem na mulher, a mulher é que está começando. Essa modulação hormonal, né? Para não... Chegou na menopausa, para ela não envelhecer. Até os dermatologistas, hoje em dia, eles estão cedendo. Eu tenho uma dermatologista que eu conheço de Belo Horizonte, que eu fui numa aula dela e eu fiquei assim... É uma dermatologista, na verdade, ela é cirurgiã plástica. Ela é a Patrícia Leite. Uhum. Eu fui numa aula dela e eu fiquei impressionada quando ela falou assim, gente, não tem sentido a gente pensar que a gente vai rejuvenescer uma pessoa, seja com cirurgia plástica, seja com a parte dermatológica, sem os hormônios estarem bem. Uhum. Eu falei, cara, essa mulher realmente... Porque ela já é tão assim ocupada com a área dela e ela ainda está vendo isso, né? Sim. Eu acho que a gente vai acabar ligando tudo, sabe? Vai ser meio impossível, porque a resposta que você tem a qualquer tratamento, a qualquer cirurgia, né? A Flávia está aqui para confirmar o que eu estou falando. Toda cirurgia plástica, todo tratamento estético, ele melhora muito quando a paciente está com os hormônios bons. Acho que a gente hoje está partindo para uma medicina mais integrativa, né? Então, assim, as especialidades elas têm que estar todas alinhadas, elas têm que conversar entre elas. E realmente o processo de envelhecimento ele é hormonal também, né? E assim, os hormônios eles regulam tudo na vida. Então, assim, se seus hormônios estão bagunçados, você vai ter um processo de inflamação diferente, você vai ter uma chance maior de desenvolver você vai ter um câncer, pós-operatório você vai ter muito ruim. Então, pós-operatório o mais cirurgião plástico que complicado, opera uma mulher hormonalmente equilibrada, ele tem um sucesso maior na cirurgia. a gente está vendo o resultado isso. é maior, entendeu? Uhum. Então, é isso, né? E aí você fala, então, nós estamos falando de cirurgia plástica. Agora vamos falar de todas as outras cirurgias, de todas as outras doenças. Se você está hormonalmente bem, você evita e você melhora qualquer tratamento. Sim. Acho que essa parte está crescendo demais e eu acho que realmente é o maestro de tudo, né? Então, assim, a gente consegue... É o maestro de tudo. E mostra que realmente o paciente ele tem que se cuidar como um todo, né? Porque tudo está interligado. Então, são os hormônios, é a atividade física, é o peso, é o psicológico, né? É o bem-estar mental, é a imagem, é um conjunto, Mas né? você quer ver tudo integrado. Hábitos de vida. Eu tenho muita paciente que chega, né? Ela vem, ela faz exercício físico todo dia, ela trabalha, ela é super saudável. Quando ela entra na menopausa, aí ela começa a tentar continuar daquele jeito, ela não consegue. Aí ela para de ir na ginástica, ela está cansada e não sei o quê, passam-se, sei lá, 10 anos, ela fala assim, gente, espera aí, o que aconteceu? Eu não vou mais de ginástica, eu não como mais direito, eu não durmo mais direito, eu não tenho mais libido, eu faço xixi, e tuço, espirro. Peraí, e ela tenta, né? Ela tenta. Aí ela chega lá e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu vi que você falou lá no seu Instagram que dá para a gente não ficar assim. Eu não sei mais quem eu sou. Essa frase eu ouço o tempo inteiro. Eu não me reconheço. Eu não era assim, eu estou assim. O que está acontecendo comigo? Basta você organizar a vida hormonal dela que ela volta a fazer tudo. Ela melhora em tudo. Então, Daniele e Flávia já estão deixando o caminho das pedras. Envelhecer não é fácil, mas é a nossa melhor opção. Então, que a gente faça isso da melhor forma possível. E como é a melhor forma possível, anota aí. Anota tudo que elas estão contando aqui para a gente. Tem mais algumas dicas já para a gente ir se encaminhando para a reta final? O que mais que vocês podem... Vou contar mais uma história. Posso contar mais uma história? Então, tem uma paciente minha que é médica, tá? Que chegou para mim com 70 e poucos anos, eu não lembro exatamente a idade dela. Ela nunca tinha feito reposição hormonal. E ela chegou porque ela tinha muita infecção urinária. Foi depois da menopausa. E ela tinha perda de urina. Então, ela não aguentava mais fazer tratamento com antibiótico, com isso, com aquilo, e ela ouviu falar do laser, então ela foi fazer o laser. Só que ela estava na menopausa e não fazia tratamento hormonal, e uma coisa está ligada à outra. Sim. Porém, a gente tem assim, um protocolo onde a gente tem uma janela para começar a tratar a paciente da menopausa. A gente não deve tratar... Se a paciente está 15 anos na menopausa, a gente
procure explicar que ela passou daquele tempo, né? Então, se ela ficou na menopausa com 50, ela teria até os 65, mais 70, 70 e poucos anos para começar um tratamento, talvez fosse um pouco arriscado. Então, eu expliquei para essa paciente, ela é médica, e ela estava assim, falei, vamos fazer o laser e depois a gente pode fazendo vitaminas, a gente pode fazendo nutracêuticos e ver se você melhora. Toda vez que ela vinha fazer o laser, ela dizia para mim que ela queria fazer reposição hormonal. E eu conversava com ela, aí eu falei, então tá bom, eu vou fazer, você quer fazer, eu vou te explicar, né? Você como médica vai entender o porquê que eu não estava querendo fazer, mas já que você quer, nós vamos fazer. Vou te passar um gel. Ela falou, não, doutora, eu não quero fazer gel, eu quero fazer implante. Eu quero partir logo para o implante, eu não quero ficar com esse negócio de fazer gel. Aí eu falei, tá, então vamos lá. E ela estava assim, muito desanimada, falando que estava muito cansada, que estava aposentando, queria aposentar e queria, enfim, ficar tranquila. Tá, botei os implantes hormonais nela, essa paciente, ela simplesmente arrumou um novo emprego, viaja 2 vezes por ano para o exterior, porque conseguiu ganhar mais, e arrumou namorado. Então, assim, ela mudou de vida. E ela fala assim para mim uma coisa que toda vez que eu dou aula, eu boto no meu slide final, sabe? Ela um dia olhou para mim e falou assim, doutora, minha amiga, eu estava morta e agora estou viva. Você me devolveu. Eu não sabia que eu estava morta. Eu estou me sentindo hoje outra mulher. E assim, ela vem todo ano botar os implantes dela e ela, quando chega no final lá do implante dela, esse ano deu um problema lá com a entrega dos implantes. Nossa, ela ficou desesperada, porque ela queria vir, por que estava acontecendo, se por acaso não ia ter mais, porque ela queria fazer a reposição hormonal dela. Ela falou que nunca mais ela vai deixar de fazer. Então, assim, você vê o como e você muda a vida dessa pessoa, né? Uma pessoa que queria aposentar, parar, ela estava parando, ela arrumou outros empregos. Isso aqui é legal, né? A gente ouve assim, meu tempo já passou, não tem mais idade para isso. Gente, tempo de viver é agora, né? E aí, se vocês não souberem que caminho de percorrer, só buscar a ajuda aqui dessas duas maravilhosas. Elas trazem depois os maridos, tá? Ah, é? Eu tenho muito marido lá. Eu trabalho com um urologista hoje em dia, parceiro, amigo meu, porque assim elas começaram a trazer os maridos, porque como elas ficam muito bem, elas ficam às vezes melhores que eles, e eles falam assim, peraí, o que aconteceu? Vou ter que correr atrás do prejuízo aqui. E aí eles não sabem muito para onde ir, aí eu falo, traz ele aqui. Aí eu vou, converso com eles, explico tudo, não sei o que, eles começam a fazer o tratamento e vai tudo bem. Entendeu? Legal, legal. E é importante, né? A gente vê que a mulher já vive mais do que o homem. Por que será? Tem várias questões, mas uma delas a gente já acho que é consenso aqui, que os homens procurarem vocês aí, né, a cuidar, né? Cuidar da nutrição, não ter essa resistência a fazer uma consulta, né? Acompanhar direitinho quais são os protocolos, em qual idade eu tenho que fazer o quê. A mulher cuida, a gente nasce, a mulher cuida, isso, a mulher cuida de todo mundo, né? Às vezes a gente acaba até deixando de cuidar um pouco da gente, se negligenciando para cuidar de outras coisas e de outras pessoas. Mas a mulher tem o hábito de vai lá, faz a consulta, vai ao médico, escuta mais, se preocupa mais em aprender, entender quais são os caminhos possíveis. Não à toa, a gente está aqui fazendo como o primeiro episódio, né? A primeira temporada vai ter o tema de saúde e longevidade da mulher como pauta, e o nosso primeiro episódio, sexualidade e medicina estética, que já é um negócio que assim, a gente não começou fácil, superficial, não. A gente já está colocando o dedo na ferida, mexendo nos tabus, porque é isso, né? Então, assim, eu poderia ficar batendo papo com vocês aqui durante horas, mas a gente vai precisar encerrar. Então, primeiro, quero agradecer muito a participação de vocês, toda a contribuição, todo o conhecimento que vocês compartilharam. E quero pedir para vocês deixarem uma mensagem final. Podem ser dicas, podem ser qualquer mensagem inspiradora que vocês possam deixar para as mulheres maduras. Bom, acho que da minha parte o que eu tenho para dizer é que não é estética, né? É transformação, é melhora da autoimagem,
é cuidado, é você se olhar, você se colocar, você se posicionar, né, diante das suas queixas e diante dos seus incômodos e você se transformar. É aquela coisa de que chega de conviver com a dor, a gente pode trabalhar a dor e amenizá-la, melhorá-la e capacitar essa pessoa para ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, acho que é muito sobre isso, sobre a gente não banalizar, não dizer que é fútil a mulher se cuidar, a mulher estar bem apresentável, a mulher gostar do que de como ela se vê no espelho, a mulher se posicionar, né, profissionalmente, a mulher se posicionar dentro de casa em relação à mulher, ao marido, em relação aos filhos. Então, eu acho que é muito sobre isso, sobre autoconhecimento, autogerenciamento do envelhecimento. Sensacional. Quem quiser procurar mais os teus procedimentos, te encontra no Instagram? Sim, meu Instagram é @doutora Flávia Dantas, né? Doutora DRA, Flávia Dantas, tudo junto. E lá tem várias dicas para vocês. Eu vi que lá tem, inclusive, um jeito de você usar a realidade virtual para saber antecipadamente como vai ficar a sua cirurgia, né? Ah, sim. Então, isso é muito legal sobre esse alinhamento da expectativa que eu falei, que às vezes a pessoa tem um distúrbio de imagem e como a gente tem um simulador, a gente consegue simular, ali chama Crisálix, esse simulador. Então, eu simulo a cirurgia, o resultado final, no próprio corpo dela. Então, você alinha a expectativa, mostra uma realidade possível e ela é verdadeira porque depois a gente carrega a foto do pós e compara a simulação com o meu resultado de pós-operatório. Então, ela é uma simulação bem real, assim, eu tenho gostado muito e tem me ajudado muito a alinhar expectativa e realidade, porque a gente transforma aquele corpo e não o corpo da revista, o corpo do Instagram, o corpo que a pessoa quer ter, né? A gente transforma aquele corpo que já existe. Então, é bem legal. Muito bom, gostei muito disso. E suas últimas considerações, Daniele? Bom, assim, eu queria falar para todas as mulheres que, se elas realmente têm dúvidas e têm assim anseios em relação à parte ginecológica como um todo e à parte da saúde da mulher, né, qualquer idade que seja, mas principalmente assim nessa idade que é uma fase de transição também, que é a menopausa, que essas mulheres não ficassem sem ter respostas, né? Que elas procurassem assim um profissional que pudesse tirar todas as dúvidas, que pudesse realmente ver se é possível ajudá-las a passar por essa fase de uma forma mais suave e melhor, né? Que tem muita mulher que melhora a vida depois da menopausa. Então, eu queria até deixar essa mensagem. Eu tenho muita paciente que diz: hoje eu estou melhor do que antes. Sensacional. Então, já deixa o seu Instagram para elas procurarem você e verem lá que tem um monte de procedimentos que podem ajudar nesse processo. É @DRA de doutora Daniele com 2 L's, Beran com N no final. Muito bom. Muito obrigada novamente. Espero que a gente se encontre ainda várias vezes. Tem muito assunto para falar sobre isso. E se você gostou, eu quero te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar, manda para uma amiga que precisa escutar tudo isso que a gente falou aqui hoje e segue o @Barra Life Medical Center para os próximos episódios. Até mais.